Isso aí, turma boa. Bom, em primeiro lugar, o prazer e a satisfação de estar aqui é muito grande porque não só temos a oportunidade de representar nessa mesa a Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Câmara dos Deputados, uma comissão recentemente formada, que foi instalada nesta legislatura e que nós estamos tendo lá a missão de criar uma agenda e uma pauta propositiva, fazendo com que, a partir dessa comissão permanente, a gente tenha uma reflexão profunda sobre todos os projetos de lei que tramitam na área, bem como também acompanhar de perto as políticas públicas. Essa comissão, ela tenta buscar, então, um processo de articulação constante também com as outras comissões permanentes e, dessa forma, nós vamos pavimentando os direitos da pessoa com deficiência na visão do Legislativo e também na nossa incumbência constitucional de acompanhar as políticas públicas. Estar ao lado do Paulo Paim, que preside a Comissão de Direitos Humanos, sempre, para mim, foi uma grande satisfação. Mesmo porque nós atuamos nessa esfera, estamos sempre ligados às lutas sociais e de políticas públicas voltadas para os segmentos mais vulneráveis, e sempre foi um belo encontro. Um encontro propositivo, respeitoso, afetivo, carinhoso, sempre tentando vencer os obstáculos e buscando articulações, inclusive com a sociedade e com o governo, nos momentos, às vezes, mais complexos. A homenagem vinda do Paulo Paim à minha pessoa me traz um contentamento muito grande, pela figura que ele representa no Congresso Nacional, foi deputado, senador, e é uma referência brasileira nessa luta permanente por princípios verdadeiros que eu comungo muito. Então, senador Paulo Paim, para mim é uma alegria muito grande, e nós sempre, eu acho, tivemos a condição de construir as questões além das ideologias, além de partidos, mas para um bem comum que nos faz muito próximos. Tanto é que nós estabelecemos uma relação de confiabilidade muito grande e sempre que precisamos buscamos um ao outro. Então, obrigado, Paulo. Outra coisa, eu quero cumprimentar você ter tido sempre o esforço de pautar na Comissão de Direitos Humanos, nos momentos mais complexos e nos momentos de reflexão, a questão da pessoa com deficiência. E hoje, indo além daquele diálogo nacional, buscando uma representatividade internacional, que vem, então, trazer também a sua experiência, até criando em nós uma condição reflexiva sobre como os outros países, e especialmente aqui os Estados Unidos, têm tratado da questão da pessoa com deficiência. Então, meus cumprimentos a Judith Hellmann. É um prazer muito grande tê-la na Casa Legislativa, e a minha presença aqui significa que também Judith Hellmann está sendo acolhida pela Câmara dos Deputados. Não tivemos a oportunidade de fazer uma agenda na Câmara dos Deputados desta vez, mas a nossa presença é justamente compartilhar esse conhecimento e acolhê-la com muita atenção e carinho. Eu gostaria de cumprimentar também a Secretaria Nacional de Direitos Humanos. O nosso secretário Antônio José se ausentou e o Anderson está aqui o representando, e é uma secretaria que tem toda uma trajetória, uma história construída ao longo de algumas décadas, onde nós tivemos no Brasil a oportunidade... Eduardo, eu tenho liberdade de pedir uma parte para registrar a presença, ela disse que chegaria em torno de 10 horas, e chegou mesmo, viu? Da nossa querida deputada Mara Gabrilli, que foi relatora da redação final lá na Câmara dos Deputados do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Seja bem-vindo, Mara. Se sinta em casa. Volta a palavra para o deputado Eduardo Barbosa. Bom, a nossa saudação também à minha companheira, colega, amiga Mara Gabrilli, que está aqui conosco na mesa. Mas eu queria colocar, aproveitando a presença da Judith Hellmann, não precisamos reforçar isto, mas a Secretaria Nacional de Direitos Humanos é um reflexo de uma mobilização da sociedade civil.
que, há algumas décadas, entendeu que nós precisaríamos ter um órgão coordenador e articulador das políticas públicas, e ela se iniciou lá ainda no governo de José Sarney, com a criação da CORD, que era uma coordenadoria vinculada diretamente à Presidência da República, e que depois, com a Secretaria Nacional de Direitos Humanos, ela foi transferida para essa secretaria de uma forma muito pertinente, criando ainda uma condição maior de grande articulação. E, felizmente, essa secretaria tem com o Legislativo também uma bela articulação. Pois bem, eu tenho uma militância de 30 anos na área da pessoa com deficiência, inclusive a minha representatividade política é fruto dessa militância. Os meus eleitores são pessoas e famílias de pessoas com deficiência do estado de Minas Gerais. Eu, que sou do movimento das APAES e fui presidente da Federação Nacional das APAES por várias vezes, hoje presidente da Federação das APAES de Minas, e eu não sei se a Judith Heumann conhece, mas é uma organização que está situada em 2.200 municípios brasileiros e que nós trabalhamos diretamente com a pessoa com deficiência intelectual. Sou pediatra de formação e iniciei muito jovem, atuando como profissional, e fui me tornando uma liderança que me fez parlamentar. E nessa história estou aqui no meu 6º mandato, então pude acompanhar durante essas décadas os avanços que nós tivemos, tanto na legislação, não só respaldando iniciativas parlamentares, como do Paulo Paim, quando apresentou o Estatuto da Pessoa com Deficiência, e outras leis que também nós conversamos muito sobre elas, e também muitas proposições que hoje estão aí também fazendo com que a pessoa com deficiência alcance. Não sei se ajuda, né? Mas quando nós chegamos junto aqui, o salário mínimo era $60. Foi uma luta que travamos junto, viajamos uma época o país, e hoje ele vale em torno de $300. Pois é. Isso é outra luta do Paulo Paim. Nossa. Estou falando na tua fala, não é para mim isso não. Mas, pois bem, o que eu vejo que, chegando aos dias de hoje, nós queremos considerar que tivemos muitos ganhos. O primeiro ganho no Legislativo foi uma ampliação da representatividade política no Congresso. Se aqui se faziam presente alguns militantes que não eram pessoas com deficiência, nós tivemos a oportunidade de agregar pessoas com deficiência como representantes diretos da população também no Parlamento. Isso começou com Leonardo Matos, lá atrás, depois veio Rosinha de Defal e Mara Gabrilli, e isso trouxe para nós uma possibilidade de fazer presente a problemática. À medida que você, aquele velho, no Brasil nós temos um ditado: quando se põe o bode na sala, as coisas têm que ser resolvidas. A presença da pessoa com deficiência dentro do parlamento foi provocativo, porque soluções tinham que ser dadas. E isso é muito importante. E a voz da pessoa com deficiência, ela, além de trazer a propriedade do conhecimento, ela contagia de alguma forma, porque é falar com propriedade de uma situação vivida no seu cotidiano. E é lógico que isso toca muito mais o outro, que às vezes ainda está distante e ausente da reflexão, porque está diante da questão. Então, nós tivemos aí um ambiente muito favorável com a chegada das nossas deputadas, principalmente da Mara Gabrilli, que assumiram funções importantíssimas, não só de proposições, mas como uma porta-voz efetiva. Considero até hoje uma felicidade muito grande, que eu me sinto hoje muito mais não protagonista, como fomos num período, mas realmente estamos aí apoiando os nossos protagonistas de fato, né, que são as próprias pessoas com deficiência. Isso facilita muito o trabalho e várias conquistas nossas. Inclusive, o Estatuto da Pessoa com Deficiência tramitou num novo contexto, absorvendo a Convenção Internacional dos Direitos, que quando você propôs ela não existia, né? Dando um outro olhar
colocar, principalmente em relação à garantia permanente de autonomia e independência, justamente por esse desejo, essa vontade e esse direito constituído na própria pessoa com deficiência, que deixou de ser tutelada para realmente desejar os avanços de convivência plena, né? E como foi colocada pela Judith Hellmann, que o presidente Obama coloca que não é só a conquista de direitos sociais, mas nós entendemos que a conquista dos direitos humanos, ela parte pelos direitos sociais, os direitos políticos e os direitos civis. Os direitos sociais no Brasil ainda é um desafio. A nossa legislação determina as responsabilidades dos 3 níveis de Estado, mas nós sabemos que os orçamentos públicos, eles não acompanham estas questões. Então, se avançamos nas políticas públicas, eu acho que avançamos na educação, temos construído passos relevantes na saúde, mas com muita dificuldade ainda, pelo contexto brasileiro de um sistema único de saúde tão desafiante, onde às vezes nem sempre a pessoa com deficiência é prioridade junto aos gestores de saúde, em função de outras mazelas que absorvem a gestão. Porém, a área do trabalho também para nós é um grande desafio, apesar de ter uma lei de cotas esplêndida, que está aí, inclusive, forçando as coisas a acontecerem, mas nós temos ainda um estrangulamento em função de não termos uma capacitação efetiva das pessoas com deficiência, mesmo na área técnica ou na universidade, ainda uma grande dificuldade da formação e a capacitação da pessoa com deficiência. E eu, particularmente, que trabalho com a deficiência intelectual, o desafio é muito maior, né? A pessoa com deficiência intelectual, ela ainda é aquela menos visível nessas questões de integração e inclusão plena, principalmente no mundo do trabalho. Mas considero que nós tivemos aí grandes avanços. Eu quero colocar para a Judith Hellmann que a Mara Gabrilli absorveu dentro do Estatuto, da Lei Brasileira de Inclusão, assim agora denominada, um artigo que, para mim, eu tenho muita alegria, porque foi uma proposta legislativa minha, que é justamente criar, dentro do Código Civil, uma terceira figura, onde nós temos hoje a tutela e, muitas vezes, a pessoa teria que ser impedida de várias funções e ações na sociedade para poder manter a tutela ou curatela alguns direitos. E nós, então, incluímos no Código Civil Brasileiro uma terceira figura, que seria a tomada de decisão apoiada. Antônio José falou um pouco sobre isso, não citando especificamente esse artigo, que merece uma regulamentação, onde a pessoa com deficiência intelectual terá a condição de escolher 2 pessoas ou 2 apoiadores, que tomará as suas decisões ouvindo a opinião e posições desses apoiadores por ele escolhidos. Com isso, nós abrimos uma possibilidade da pessoa com deficiência intelectual não ser interditada e poder exercer funções importantes não só no trabalho, mas inclusive seus direitos políticos. Coisas, às vezes, quando a interdição acontece, coloca como incapaz para exercício de todas as atividades. Eu vejo que isso, para nós, será uma revolução, mesmo porque muitas famílias, às vezes, não permitem que os seus filhos assumam algumas funções, principalmente na área do trabalho, com medo dele perder direitos, principalmente benefícios que os seus próprios pais podem deixar para eles. E casar também. A Mara vai colocar isso aí, né? E eu acredito, por exemplo, para finalizar, Paulo, porque a gente empolga e vai extrapolando o tempo. Você está dando um depoimento brilhante aí e está dentro do tempo previsto. Obrigado. Mas eu vejo que, por exemplo,
As relações internacionais, e aqui eu quero saudar a embaixada que se faz presente, porque eu tive a felicidade de presidir a Comissão de Relações Exteriores da Câmara e estabeleci com a embaixada americana uma interlocução muito produtiva, saudável, que a gente dará continuidade, né? No entanto, o Brasil ele passa hoje por um momento importante. Vivemos uma crise grave, séria, isso é de conhecimento de todos, mas tem um lado muito positivo que a sociedade brasileira talvez amadurecerá. E a sociedade americana pode nos ajudar também como algumas referências nesse sentido. Nós temos uma cultura brasileira e uma cultura latina que às vezes nos puxam para trás, no sentido de entender que todo cidadão tem que encostar no Estado. E há, na área da pessoa com deficiência também esse viés, ou seja, o Estado é provedor, tá? E as pessoas às vezes querem se manter numa condição do Estado provendo toda essa situação. Se, por um lado, nós estamos conquistando esses direitos de recursos mínimos, de uma renda mínima necessária para as pessoas com vulnerabilidades, nós precisamos também superar esse olhar e esse viés de que o Estado continuará provedor, porque isso não é bom para a pessoa com deficiência, não é bom para a sua família e não é bom para a sociedade brasileira. Uma coisa é você ter o governo brasileiro atento às necessidades e complementação de renda que são necessárias num país de desigualdade, e outra coisa é você não obstruir a história e a trajetória da pessoa com deficiência em conquistas. E ela não pode estar realmente encostada no Estado, porque isso também limita a sua capacidade de avanços e de progresso. E a sociedade americana traz esse exemplo para nós. E findando, eu vou só contar uma historinha que eu achei muito interessante da cultura americana. Certo dia eu conheci, através de um colóquio sobre trabalho, um empresário americano que foi um dos que fizeram o seu depoimento dentro daquele colóquio. Ele tinha uma rede de restaurantes nos Estados Unidos, eu não lembro exatamente qual a cidade, e ele empregava um surdo cego, e uma surda cega, aliás, era uma mulher. E aí, dentro da entrevista, perguntaram para o empresário, mas qual que é a função de uma surda cega dentro de um restaurante? Aí ele teve a oportunidade de apresentar a surda cega, a sua função era dobrar os guardanapos para toda a rede. Então, ela só faria isto. E depois eles perguntaram para ela, né? Mas o custo-benefício disso, né? Vale a pena contratar uma surda cega para fazer apenas a dobradura dos guardanapos? E ele respondeu com clareza para nós: eu prefiro contratá-la do que ela depender do Estado, porque senão o meu imposto aumenta. Então, isso mostra para nós assim, uma cultura totalmente diferenciada da nossa, né, Paulo? A gente já pensaria o inverso: o Estado tinha que prover isso, o Estado é que tem que sustentar, e o próprio empresário nunca terá essa consciência de que ele, incluindo essa pessoa dentro do seu contexto, ele vai favorecer que o Estado possa atender outras coisas que são mais importantes, mais sérias, e que às vezes o próprio empresariado não teria condição de contribuir. Eu acho que estamos avançando, eu sou um otimista. Depois de 30 anos de militância, se eu não ver resultados positivos, não faz sentido nem eu estar aqui, nem como na militância durante todos esses anos. Mas é lógico que os nossos desafios, como construção de política pública, são muito grandes. Então, a nossa saudação, meu abraço, a Judith e também ao Paulo Paim, mais uma vez, o meu carinho eterno. Muito bem, esse foi o deputado federal Eduardo Barbosa, vice-presidente da Comissão de Direito da Pessoa com Deficiência da Câmara